Estamos em direto da página de Facebook do X-Trail. Hoje apresentamos um novo conceito de fórum e iniciamos com o tema nutrição desportiva durante o esforço e na recuperação. No painel de convidados temos a nutricionista Sofia Guerra, diretora clínica do Departamento de Nutrição do Clube SETS. Boa tarde, Sofia. Boa tarde. Boa tarde. Eu começo por perguntar quais são os erros mais frequentes numa nutrição desadequada. Muito boa tarde a todos. Eu espero não ser muito chata, mas vou repetir muito a palavra depende. Pronto. Mas num conceito geral, seja atleta ou não, grande parte dos erros de uma nutrição desadequada vem principalmente de vários pontos. Principalmente de as pessoas saltarem refeições. É muito difícil haver um treino adequado ou pelo menos uma vida minimamente saudável se nós saltarmos muitas refeições ao longo do dia. Outro ponto muito importante é a organização, principalmente focando nas pessoas que gostam de correr. Portanto, aqui a organização é muito importante, seja a organização dos treinos, a organização da alimentação, a organização das provas. Outro ponto que eu luto muito com os meus pacientes e principalmente os atletas, e vou colocar aqui a palavra atletas com algumas aspas, porque muitas vezes os atletas não fazem nenhumas análises sanguíneas. E nós, profissionais de saúde, é muito importante nós termos análises sanguíneas para percebermos o estado. É como se fosse uma fotografia do atleta. E, portanto, é muito importante nós termos essas análises presentes e, através dessas análises, vamos tentar suplementar e dar uma alimentação mais ajustada ao atleta. Outro ponto muito importante, e que vamos também falar nisso certamente, que tem a ver com não beber água ou beber pouca água. Bom, este também é um ponto em que eu luto muito com os atletas, porque muitas vezes pensam que beber 1,5 litro de água é muito, e muitas vezes os atletas precisam de muito mais quantidade de água do que só 1,5 litro de água. Também uma ingestão muito pobre de alimentos ricos em fibras, como por exemplo as frutas, os legumes, cereais integrais, também pode ser aqui um problema para uma alimentação desadequada. As fibras são muito importantes, principalmente na regulação do trânsito intestinal. Outro ponto também que tem a ver com a questão das fibras é que ajudam principalmente na remoção ou pelo menos no auxílio na remoção a algumas gorduras. E também é muito importante ler os rótulos. Bom, sem ler os rótulos é impossível ter uma alimentação adequada. Portanto, estas são as minhas sugestões, ou pelo menos alguns erros que encontro normalmente nas minhas consultas e que fazem com que muitas vezes seja complicado ter uma alimentação adequada. E são recorrentes esses erros? Muito recorrentes. Muito recorrentes, e seja atletas ou não atletas, muito recorrentes. Obviamente que eu sou um pouco mais chata e persistente com os atletas, portanto, existem aqui erros. Esta questão de não lerem os rótulos, para mim, é muito complicado de dar continuidade a um bom plano alimentar sem o atleta ler minimamente os rótulos. É um ponto aí muito importante, portanto, sigam realmente estes conselhos da Sofia Guerra. Portanto, de facto, é necessário ter alguma atenção, principalmente na hidratação e também na leitura dos rótulos. Na ingestão de carboidratos, quais são os fatores que devem ser considerados para uma melhor absorção dos mesmos? O principal fator que intervém na absorção dos carboidratos ou hidratos de carbono está relacionado com o tipo de hidratos de carbono que nós precisamos e em que altura é que precisamos deles. Por exemplo, para tornar a linguagem um bocadinho mais fácil, eu vou utilizar aqui alguns pontos que hoje em dia já não são muito falados na área da nutrição, que é a distinção entre os hidratos de carbono complexos ou os hidratos de carbono simples. Isto basicamente tem a ver com pontos estruturais desses hidratos de carbono. Então, por exemplo, e dizendo mais uma vez depende, vamos considerar um atleta durante uma prova trail. Durante uma prova trail, o que é necessário durante essa prova? Eles ingerirem uma boa quantidade de hidratos de carbono simples, ou seja, que sejam de fácil digestão, que necessitem de um mínimo de absorção, digamos assim, para automaticamente o atleta conseguir tirar proveito desses hidratos de carbono.
Portanto, vai depender muito do timing. Depois, existem alguns componentes, como por exemplo as fibras e as gorduras, que vão de certa forma fazer com que a absorção desses hidratos de carbono seja mais difícil. Ou seja, então, nós em vez de indicarmos, por exemplo, a um profissional, a um atleta de trail, em vez de indicarmos comer um croissant em que pode dar uma boa quantidade de hidratos de carbono durante a prova, não vamos dizer isso porque a quantidade de gordura que ele tem vai atrasar a absorção desses hidratos de carbono. Então vai haver uma quebra de energia muito grande do atleta durante a prova. Portanto, e cria picos também? Cria picos de energia que podem ser prejudiciais ao atleta? Não, neste caso eu diria ao contrário, ou seja, era difícil de utilizar esse pico de energia devido à presença da gordura, por exemplo, no caso que eu citei. Pronto, e então aí nós devemos ter algum cuidado com o planeamento das refeições, por exemplo, durante os abastecimentos, mesmo por causa disso. Portanto, vai depender do timing. Por exemplo, o atleta, antes de começar uma prova ou, por exemplo, um treino, também dependendo da preferência, digamos assim, ou da digestibilidade normal do atleta, por exemplo, antes de um treino, cerca de 2 horas a 3 horas antes, necessitam de uma boa ingestão de hidratos de carbono ditos complexos, ou seja, que ajudem a aumentar as reservas de glicogênio muscular, mas que de certa forma vão disparando energia de uma forma mais sequencial, digamos assim, e não tão rápida como se fosse durante a prova. Certo, obrigado pelo esclarecimento. Nós convidamos ainda o Hugo Palma, responsável em Portugal pela marca de nutrição Tailwind. Boa tarde, Hugo. Obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde. Estás no painel de convidados. Na composição do Tailwind fazem parte os sais como o sódio e o cálcio, portanto, minerais muito importantes para o nosso organismo. Para quem pratica a modalidade, de que forma é que estes elementos podem ajudar no melhor funcionamento do nosso organismo? Relativamente ao sódio e cálcio e outros minerais também estão presentes em Tailwind, eles individualmente têm funções diferentes na formulação e ajudam de forma diferente no processamento e na utilização do nosso produto. Portanto, relativamente ao sódio, em particular, um pouco contra a crença mais popular de que, de facto, o sódio é importantíssimo e essencial para prevenir as câimbras. A ciência, de facto, ainda não é definitiva relativamente a esse ser o fator principal da causa de câimbras. Portanto, há muitas pessoas que, quando veem o sódio em produtos, em géis, Tailwind e outros, de facto pensam que está lá para prevenir as câimbras. Na realidade, como no nosso caso, o objetivo principal, de facto, não é esse. Aqui o objetivo da inclusão de sódio é a ativação de um mecanismo de transporte de glucose e também a maximizar a absorção de água. Portanto, isto de uma forma simples e mais ou menos rápida. Nós temos um mecanismo que funciona mais ou menos como uma bomba, em que transporta a glucose para a corrente sanguínea e, por sua vez, para os músculos. Este mecanismo precisa da presença de sódio, portanto, digamos que é o seu combustível para este mecanismo funcionar, para esta bomba funcionar, é o sódio. E, portanto, esse é um dos motivos principais pelo qual incluímos sódio, de facto, para que este mecanismo funcione à velocidade e ao ritmo que nós pretendemos para permitir, então, a absorção e esse transporte da glucose para os nossos músculos. Também porque, de facto, a presença de sódio permite uma melhor absorção da própria água. E, portanto, quando nós bebemos água, e tal como a Ana também falava, que nós, como atletas, precisamos, de facto, consumir muita água. E uma coisa que muitas vezes escapa é que a presença de sódio, às vezes basta juntar só um bocadinho de sal à nossa garrafa de água, e isso vai permitir com que o nosso corpo, de facto, utilize essa água de uma forma muito mais eficiente
do que se for só água simples. Portanto, quando é só água simples, muitas vezes o que vai acontecer é muita dessa água vai como que deslizar pelo nosso corpo e não vai ser aproveitada da forma mais eficiente. E muitas vezes basta juntar só uma pitadinha de sal a essa água e, de facto, o nosso corpo vai conseguir utilizar essa água de uma forma muito, muito melhor. E, portanto, são esses os dois mecanismos e as duas grandes vantagens de ter sódio, de facto, presente num produto como o Tailwind. Lá está no contexto em que ele deve ser utilizado, que é durante um esforço, durante um desporto de endurance. Ótimo esclarecimento. E de que forma é que o Tailwind pode, digamos, substituir os ditos géis que muitos utilizam e que muitas vezes podem, por algumas razões, não ser ou não serem usados da melhor forma, podem criar problemas a nível intestinal. O Tailwind substitui os géis, portanto pode utilizar, um atleta utilizar de início a fim o Tailwind sem recorrer aos géis. Sim, mas deixa-me só voltar atrás porque ficou a esclarecer o cálcio que também tinhas perguntado. Certo, já agora. Falei só do sódio, mas já agora muito rapidamente incluímos o cálcio por dois motivos também. Primeiro, porque de facto há vários estudos que revelam que nós ao perdermos cálcio, e todos perdemos cálcio no suor, e há estudos que revelam que baixos níveis de cálcio de facto podem resultar em baixa densidade óssea. Portanto, esse é um dos motivos pelos quais incluímos cálcio, mas também e principalmente porque o carbonato de cálcio, portanto, cálcio nesse formato, reduz a acidez de qualquer bebida. Portanto, o cálcio é utilizado em muitos antiácidos, como N e outros, porque de facto reduzem a acidez de qualquer bebida ou de qualquer produto que é adicionado. Portanto, esse de facto é uma consequência. Nós sempre que adicionamos açúcar ou adicionamos um sabor qualquer à água, invariavelmente essa solução vai ficar ácida. Não é possível evitar isto. E de facto, como o Tailwind balanceia e evita que de facto que seja uma solução ácida, é adicionar carbonato de cálcio. Portanto, torna com que o Tailwind então não seja uma solução ácida. E isto é importante porquê? Porque de facto os atletas tendem a ter menos problemas de estômago, ou melhor, tendem a ter mais problemas de estômago quando consomem produtos ácidos. E, portanto, é importante, de facto, manter esta alcalinidade do produto para evitar estes problemas de estômago. Este é, de facto, o motivo pelo qual incluímos cálcio. Respondendo à tua questão, então, dos géis. A resposta é sim, de facto, Tailwind, portanto, Tailwind foi pensado como uma nutrição completa para qualquer atleta de desportos de endurance. Isto em contrapartida com os géis, e pensando um pouco de porque é que o gel é um formato, digamos assim, ou é um produto que é tão utilizado. Na prática, ele prende-se mais com a praticalidade, ou seja, porque é um produto que vem em pacotes pequenos e, de facto, é fácil de nós levarmos e de consumir durante a prova ou treino, seja o que for. E, na nossa opinião, isso é que torna o produto de gel, ou esse formato de gel, tão atrativo e tão utilizado. De facto, é fácil de usar, sim, é verdade. Mas não é de facto, a sua característica principal e a sua vantagem não é o seu valor nutricional, nem as suas características nutricionais que têm outras vantagens sobre outros produtos. E, portanto, a Tailwind tenta combater essa tendência de pensar mais, enfim, no formato e no ser mais fácil de tomar ou mais rápido e, de facto, focar exclusivamente em ter um produto que nutricionalmente seja composto por tudo aquilo de que nós precisamos. Obviamente, há esta componente prática, porque
Se o atleta tiver que carregar um garrafão de 5 kg às costas, obviamente, também não será prático. Mas o nosso foco principal é dar ao atleta uma solução em que todos os ingredientes, de facto, desempenham um papel ativo no sentido de ser uma nutrição ótima, uma nutrição mais otimizada para esse atleta. Eu diria que a característica principal, o que distingue mais entre qualquer que seja o produto em formato de gel e Tailwind é, de facto, a diferença entre o ritmo em que a nutrição é tomada. Portanto, o ritmo é que as calorias entram será aqui a grande diferença. Portanto, os géis, obviamente, vêm sempre em pacotes pequenos e, portanto, a toma é sempre feita. Portanto, nós tomamos o gel interno, normalmente ninguém deixa um gel a meio, até porque depois aquilo escorre e sai e fica uma grande porcaria. E então, normalmente o que as pessoas fazem é abrem e tomam as 100 calorias ou 200 calorias, conforme o gel, e consomem todas essas calorias de uma vez. E isto, de facto, pode ter consequências que não são as mais desejadas. Sim, de facto, pronto, depois aqui entramos também um pouco naquilo que a Ana dizia dos carboidratos simples ou complexos. Portanto, se for um gel baseado em carboidratos simples, a consequência negativa que vai ter é que vai dar um pico glicémico grande. Portanto, o nosso corpo vai absorver de uma forma muito rápida muitas calorias de uma vez, que vai dar um pico. O pico em si nem sequer pode ser muito mau, o problema é que é depois, não é? E, portanto, esse é um efeito negativo. Se for um gel composto por hidratos complexos, é verdade que evita o pico. No entanto, vai dar bastante mais trabalho ao nosso estômago e ao nosso organismo para ser processado, que é também uma consequência negativa. E, portanto, com Tailwind e com este produto, nós, de facto, pensamos nós, e portanto, é essa a nossa ideia, e para já o feedback tem sido nesse sentido. Conseguimos ter aqui o melhor dos dois mundos. Porquê? Porque é composto apenas por hidratos simples, portanto, que não dão trabalho ao nosso organismo, mas evitamos esses picos glicémicos de uma forma quase que automática, porque Tailwind é um produto que é misturado na nossa água e, portanto, nós vamos tomando aos poucos, porque normalmente ninguém vai beber meio litro de água de uma vez, não é? Nós vamos bebendo água aos poucos e, portanto, de uma forma automática vamos tomando as nossas calorias aos poucos e, portanto, também não temos estes tais picos energéticos. Portanto, temos energia constante, energia rápida, simples, sem esses picos. Okay? E, portanto, sim, são essas, de facto, as grandes diferenças. Bom, eu diria que é importante realmente os atletas terem alguma ponderação nos consumos que o fazem, por vezes por informação errada, ou por falta de informação, acabam por consumir mais do que o que necessitam e existem essas quebras e poderá levar realmente a pontos menos desejados. Nós convidamos o Paulo Silva também, que é outro maratonista, portanto habituado também a estar presente em provas de trail de endurance e é membro também do X-Trail, e ele tem algumas perguntas também para colocar aos convidados. Boa tarde, Paulo. Sim, boa tarde, Paulo. Olá. Eu passo-te então a palavra. Ok, então, pronto, eu tenho aqui algumas perguntas preparadas. Aqui alguns temas já foram abordados, mas vamos esclarecer mais ao pormenor, tentar pelo menos. Portanto, aqui uma pergunta para a Sofia. Portanto, durante o esforço, nós temos tendência, através da transpiração, a perder o sal, o sódio. Portanto, como é que devemos repor a quantidade de sal que perdemos, de hora a hora, apenas nos abastecimentos? O que é o aconselhado?
importantes e pegando um bocadinho naquilo que o Palma estava a dizer em relação ao tailwind e nessa diferença, nesta questão dos géis, é que de certa forma também o tailwind obriga, entre aspas, o atleta a consumir água. O que é que muitas vezes acontece nos géis? Primeiro, normalmente o atleta consome o gel muito rapidamente, então é um boom de açúcar imenso, e lá está, como também disse, quanto mais alto sobe, maior é a queda. E é nessa queda que o rendimento do atleta quebra imenso. O que é que muitas vezes acontece? Ok, um gel não chega, vai o segundo, que é logo a segunda asneira que o atleta vai fazer. Outro ponto também muito importante é a questão da água, porque muitas vezes é bebido o gel sem água. Portanto, logo não vai fazer uma dispersão da glucose de uma forma razoável e então, lá está, novamente, quanto mais alto sobe, maior é a queda. Pegando nesta questão do sal e num artigo que eu escrevi em 2015 para o Correr na Cidade, um blog a que eu pertenço, a questão aqui do sal, e voltando a fazer referência ao Palma, a questão aqui do menos sal não tem, ou tem muito pouco a ver com as câmbrias. Vou dizer até, e arrisco dizer, e espero que os meus colegas nutricionistas estiverem a ouvir que me ajudem nesta opinião, que realmente a questão das câmbrias não tem necessariamente a ver com o sal, mas sim com a água. Pronto, e é muito normal, até mesmo em não atletas, terem câmbrias devido ao sedentarismo. Pronto, e então a questão aqui da água é um dos pontos também muito importantes. E quando existe menos sal, existe logo uma quebra no rendimento do atleta, portanto ele vai perdendo força e portanto a eficácia da contração muscular fica logo diminuída. Portanto, e por isso, normalmente quando é que o atleta começa a consumir sal? Quando existe uma subida na prova. Pronto, regra geral é quase sempre. Muitas vezes até a partir do 5º, 6º quilómetro. Pronto, três aqui isso acontece. E então é assim, para ter uma noção, 1 grama de sal, e também é importante explicar isto, 1 grama de sal contém cerca de 400 miligramas de sódio, portanto o que nós consideramos sódio, e segundo a Direção-Geral de Saúde, nós devemos consumir 5 gramas de sódio por dia. O que é que acontece? Um atleta, obviamente que as necessidades nutricionais são muito superiores e lá está, quanto mais calor ou quanto mais quente o tempo estiver durante uma prova, maior a necessidade também de consumo e de forma mais regular o consumo de sal. E então isso obriga o atleta a ter, muitas vezes, a ingestão de quantidades de sal muito mais elevadas que grande parte das pessoas. O nosso organismo perde em média 0,5 a 2,9 gramas de sal por cada litro de suor. Nós muitas vezes vemos no final das provas aqueles atletas com marcas de sal, tanto na roupa como na cara. Portanto, isso não tem só a ver com a falta de sal, mas também com a má gestão da água, da ingestão de água ao longo da prova. Também para terem uma certa noção, nós devemos fazer durante os nossos treinos uma avaliação das nossas perdas de água durante um treino, portanto, dependendo das condições atmosféricas, e portanto nós devemos ver quanto é que nós perdemos de peso antes e depois do treino, para ter mais ou menos uma noção de quanto é que nós perdemos de água durante o treino. Isto vai ser importante porquê? Para terem uma noção, cerca de 3% de desidratação equivale a uma redução de rendimento de 30% no atleta. Isto é um valor bastante considerável. Bastante portanto, é muito. E muitas vezes nós atribuímos porque não comeu ou porque comeu mal. Não, muitas vezes é porque não fez bem a relação da água e do sódio. O que eu normalmente recomendo é uma ingestão de cerca de 0,5 a 0,7 gramas de sódio por cada litro de água. Normalmente, grande parte dos suplementos, nos isotónicos, etc., têm todos esta quantidade mais ou menos ajustada, mas obviamente tem que ser o próprio atleta a conhecer-se um bocadinho melhor, e eu recomendo sempre beber água mesmo sem ter sede, porque normalmente quando o atleta, e principalmente quem corre mais rápido, não é o meu caso, quanto mais rápido se correr, também maiores vão ser as perdas, ou seja, muito mais rápidas, e quando o nosso organismo dá o sinal de fome ou de sede, muitas vezes é tarde demais, ok? Pronto, também gostaria só de falar aqui num ponto que é um ponto que acontece muito nas provas de longo curso ou de grande tempo, que é a hiponatrémia. Que a hiponatrémia caracteriza-se por uma redução do sódio, mas não porque não se ingeriu sódio, mas sim porque se ingeriu muita água. Também acontece este erro que muitas vezes é confundido com uma diminuição dos níveis de açúcar no sangue.
porque os sintomas vão entre a náusea, o mal-estar, a confusão mental, a fadiga geral, muitas vezes até dor abdominal com distensão abdominal. Portanto, e obviamente temos de ter aqui algum cuidado no planeamento também da hidratação. Se devermos consumir hora a hora ou só nos abastecimentos, eu diria que lá está, vai depender muito das condições atmosféricas, da velocidade com que normalmente o atleta corre, e vai depender também de tipo de alimentos ou de suplementos é que ele leva para a prova ou para o treino. Ok, certo, obrigado. Agora tenho aqui uma pergunta para o Hugo. Hugo, a Tailwind tem como lema a única nutrição, tudo em um de que precisas. Podes nos explicar o lema em si? Sim, claro. Bem, para já esclarecer o âmbito em que essa afirmação se insere. Portanto, nutrição durante um esforço de endurance, ok? Nós não estamos, isto não é um produto pensado nem estruturado como substituto de refeições, por exemplo, ou sequer para refeições antes de prova ou pós. Portanto, é um produto especificamente pensado e estruturado para ser utilizado durante um esforço, ok? Portanto, é nesse âmbito, obviamente, que esta declaração se insere. E, de facto, essa declaração vem da constatação, ou pelo menos do nosso objetivo, de facto, fornecer num único produto todos os ingredientes, todos os nutrientes que o nosso corpo necessita para este tipo de esforço. E, portanto, com isso, o objetivo também de simplificar todo o processo, o processo de treino ou prova, etc., para que, de facto, não tenhamos que estar a tomar a consumir os hidratos com um produto, ou os sais do outro. Portanto, também simplificar todo este processo. E, portanto, é daí que vem, porque, de facto, Tailwind, pelo menos na nossa ideia e na nossa maneira de ver, contém de facto tudo o que nós precisamos para este tipo de esforço. Há aqui duas ressalvas importantes que é importante referir, porque nós recebemos muitos contactos e muitas das vezes o contacto é no sentido que, de facto, nós no nosso site e no nosso marketing defendemos bastante esta declaração do tudo em um e é tudo o que é necessário, mas depois muitas vezes surgem e-mails de pessoas, enfim, zangadas, entre aspas, a dizer que tinham tomado Tailwind no seu treino e na sua prova, mas que tiveram fome. E então, mas como é que é? Tudo em um, é tudo o que eu preciso e depois eu tive fome. E então, eu estou aqui, de facto, esclarecer algumas coisas em relação a isto. Portanto, sim, de facto, fiz, logicamente, Tailwind tem todos os ingredientes, todos os macronutrientes de que nós precisamos. No entanto, é preciso, obviamente, garantir que nós estamos a tomar a quantidade de calorias de que precisamos para o tipo de esforço que estamos a fazer. Ou seja, idealmente deverá haver um trabalho de casa, quando eu digo de casa, de treino, não é? Prévio, para nós percebermos exatamente quais é que são as nossas necessidades calóricas para o tipo de esforço que vamos fazer. E aqui é importante realçar o tipo de esforço, porque de facto há pessoas que, por exemplo, fazem muitos, treinam muito e testam um Tailwind, os treinos, por exemplo, os treinos longos, onde vão mais devagar, vão mais a passear, se calhar está o tempo fresquinho, etc. E chegam à conclusão, ok, eu preciso de 100 calorias por hora. Depois chegam à prova, se calhar a prova é uma prova curta, que é mais intensa, se calhar está um dia de calor, e depois dizem, mas eu tive fome. Pois, porque de facto, como é mais intensa, vão mais rápido, estão a gastar mais calorias, como estava calor, ainda mais calorias e mais água precisavam, e portanto
de facto, isto não é uma ciência exata, nós temos que usar a nossa experiência em treino e outras provas, etc. Mas tailwind não é mágico, ou seja, nós temos que continuar a consumir as calorias de que precisamos e adaptar esse consumo às condições desse dia e ao tipo de prova, ao tipo de esforço, à intensidade, etc. E, portanto, desde que se garanta que estamos a tomar todas as calorias de que precisamos para esse esforço específico, sim, portanto, a Tailwind irá fornecer tudo o que nós precisamos, ok? Essa de facto é a primeira e a mais importante ressalva e ponto a anotar relativamente a isto. Outra coisa também que surge com muita frequência é as pessoas em provas muito longas. E quando eu digo muito longas, nós nos referimos a provas que duram mais do que 4 horas, mais do que 5, por exemplo. Onde aí, de facto, é muito comum as pessoas também comerem sólidos. Muitas vezes perguntam, então, mas eu só preciso tomar Tailwind, não vou comer nada numa prova de 20 horas, eu não vou comer nada. A nossa resposta também é um pouco nesse sentido de, fisiologicamente, de facto, não há nada que a pessoa vá comer que Tailwind não lhe possa dar. Okay? No entanto, em provas muito longas, de facto, há uma resposta que é mais mental, é mais psicológica do que propriamente fisiológica, de quando nós comemos alguma coisa, quando nós mastigamos algo, nós ficamos mais saciados, ficamos de facto mais confortáveis ao comer alguma coisa sólida. E é nesse sentido que nós também muitas vezes recomendamos, de facto, em provas longas, podem e devem, desde que saibam quais é que são os tipos de alimentos que não vos vão causar problemas, etc. Podem e devem suplementar com algo sólido para, de facto, terem essa sensação de maior conforto e de maior saciedade que só é fornecida, de facto, com alimentos sólidos. Tailwind é sempre tomada em formato líquido e, portanto, não confere essa saciedade, esse conforto de quando nós estamos a mastigar alguma coisa. E, portanto, nós, de facto, quando são provas longas, nós até aconselhamos as pessoas a comerem alguma coisa. Damos sempre alguns conselhos, enfim, também já falou, evitar gorduras, evitar as proteínas, portanto, as bifanas e as coisas assim normais que há muitas vezes. Evitar esse. Eu sei que sabe bem às vezes e que parece bem, mas pode não ser o mais adequado. Já agora, desculpa interromper-te, já agora uma situação também recorrente no final das provas, falaste na bifana, mas também vê-se muito a consumir cerveja, por exemplo. Ana, eu pergunto, já agora, nestas situações, a cerveja, o que pode prejudicar, pode ajudar em alguma coisa? Há um ponto que é muito importante, apesar da cerveja ter uma boa constituição de alguns minerais, tem um problema muito grande relacionado com a questão de ter álcool. Pronto, eu aqui se calhar aconselharia o consumo de uma cerveja sem álcool, como reposição de alguns minerais ou pelo menos para ajudar em alguma hidratação pós-prova. Pronto, mas eu com álcool não aconselho. Não tem mesmo, mas sim, está comprovado que existem alguns benefícios. Da mesma forma em que existem benefícios, por exemplo, em beber leite com chocolate, por exemplo, no final da prova. Se eu recomendo, não, normalmente não recomendo o leite com chocolate pós-prova. Mas o que é certo é que muitos atletas se dão muito bem com o leite com chocolate após a prova, por exemplo, para repor alguma energia perdida de uma forma muito mais rápida. Desculpa, interrompi-te há pouco. Eu acho que tinha já terminado, sim. Ok. Sofia, nos pontos de abastecimento, quais são os alimentos normalmente mais eficazes para repor os níveis de energia? É assim, isso vai depender muito não só daquilo que o atleta está habituado a consumir durante os treinos, da mesma forma que existem atletas que, por exemplo, não param nos abastecimentos ou se pararem é só mesmo para reporem a água, voltarem a encher
os depósitos de água e muitas vezes aproveitam para não comer. Isso, de certa forma, dá alguma segurança ao atleta, porque ele sabe o que é que deve comer e muitas vezes os abastecimentos não têm os alimentos que o atleta se dá melhor. Pronto. Obviamente isso vai depender um bocadinho da sensibilidade e de que é que o atleta está habituado, mas eu muitas vezes aconselho que, por exemplo, a marmelada, que é vou chamar um alimento muito engraçado porque conforta muito bem, muitas vezes até é portátil, pelo menos durante algum tempo depois do abastecimento, portanto está mastigando a marmelada e portanto fornece uma boa dose de hidratos de carbono simples. Em relação à banana e à laranja, que é muito comum nos abastecimentos, também lá está, vai depender muito do atleta. Eu, por exemplo, falo do meu caso, eu se comer banana no abastecimento já não corro mais, porque o meu organismo não gosta muito de digerir a banana e depois logo a seguir fazer exercício físico. O que já não acontece com a laranja então se o dia estiver quente, se a laranja estiver fresca, é das melhores coisas que nós podemos fazer no abastecimento. Depois também depende um bocadinho, alguns abastecimentos têm, por exemplo, chocolate, também pode ser uma boa opção, pelo menos como uma alternativa à suplementação que o atleta transporta. Também é importante fazer algum reforço do sódio, se o atleta sentir que existe essa necessidade. Muitas vezes nós encontramos o tomate com sal, algumas pessoas apostam nos frutos secos com sal. Eu não aconselho muito porque grande parte desses frutos secos são fritos e, portanto, é importante não consumir alimentos fritos, já está para aquela questão anterior. Portanto, isso dificulta muito mais a digestão, portanto, já estamos a consumir um fruto seco, que já por si tem uma boa dose de gordura, ainda por cima foi frito e ainda por cima tem sal. Portanto, devemos ter algum cuidado também. Mas, basicamente, aqui a fruta, a marmelada, em relação ao pão, se for um pão branco, e lá está, aquele pão é um bocadinho artificial, fatiado, também pode ser uma boa opção, pronto, mas cada vez mais eu tento dizer aos meus atletas que ou eles conhecem bem o que está nos abastecimentos, ou então é preferível o atleta levar consigo, principalmente também se a prova não for muito pequena, para não ir tão carregado, mas basicamente trazer consigo alguma da alimentação em que ele está habituado, é muito importante. Há pouco falamos da bifana, da cerveja, que para muitos pode ser contraproducente e até quem não pratica não entende muito bem o porquê de as pessoas consumirem este tipo de alimentos se vão praticar uma atividade física, mas na realidade, em provas longas, existem alimentos que estão a ser cada vez mais consumidos por alguns atletas, no caso de Pringles, de pizzas, de sopas. Portanto, que para quem está de fora não entende muito bem o porquê de estar a praticar uma atividade física e comer pizza, por exemplo, que a ideia que a pizza tem bastante hidratos e sal, não é? Qual é o principal de estarem a consumir este tipo de alimentos? Assim, isso é muito comum, essa questão das pizzas, por exemplo, em provas de Ironman. Pronto, por exemplo, as pizzas com um baixo teor em gordura, mas lá está, são pizzas na mesma. É assim, esse tipo de alimentação, ou basicamente o que é que um atleta precisa assim que termina uma prova, é de repor as reservas de glicogênio o mais depressa possível. Então, se o atleta estiver a fazer uma prova, por exemplo, aquelas provas que são durante 3 dias, em que o atleta tem que repor energia porque no dia seguinte está a fazer outra prova de 30, 40 ou mais quilómetros, é necessário repor esses níveis de glicogênio. Portanto, e nessa altura é uma altura em que existe uma certa abertura para o atleta consumir alimentos com maior valor energético, e mesmo que sejam considerados separados numa dieta dita normal, para o atleta não vai ter assim não vai fazer tanto mal e que ele pode apostar nisso. Portanto, muitas vezes vemos a questão da bifana. Eu recordo aqui há uns anos, alguns em 2015, eu fui fazer uma prova muito simples, 10 km em Lisboa, e o dia estava muito quente, estavam mais de 30 graus e no final iam-me oferecer uma cerveja, que eu não gosto, iam-me servir um prato de feijoada. Pronto, e eu disse, mas está tanto calor. Mas ele assim, e eu assim, está tanto calor, são 10 km, portanto a feijoada ali estava um bocadinho fora do contexto. Mas realmente ali são tipos alimentos, eu até costumo dizer que as passa-partes deviam ser feitas após a prova e não antes,
Mas isso depois terá, por exemplo, um dia um outro tema, uma preparação para as provas e, por exemplo, a questão aqui da massa pode ser um bom repositor ou melhor, para repor o glicogênio muscular na reserva e também aqui uma boa dose de proteínas para quê? Para fazer uma reposição ou pelo menos começar a recuperação a nível muscular e obrigar o corpo a atrasar um bocadinho a destruição das células musculares que aconteceram no treino e começar a produzir novas células e muito mais eficientes. Portanto, é nesse sentido que nós vemos assim, alguns disparates no pós-prova. Mas nós perdoamos. Algumas artimanhas, são alguns tempos utilizados. Exatamente. Paulo, sei que tens mais umas questões para colocar. O mercado apresenta diversas marcas de isotónicos, muita variedade, e aqui a questão era se ele poderia, de alguma forma, resumir quais são as vantagens do Teluin em relação aos outros isotónicos. E também já o complemento da questão é um tema que já foi aqui abordado, era que as porções a tomar durante o esforço. Sim, acho que já abordámos algumas das diferenças e vantagens. Tentar aqui realçar algumas coisas que não tínhamos falado. Por exemplo, o facto de ser 100% natural. Muitas vezes as pessoas olham para isso já com alguma desconfiança ou só pensar, bom, ok, é natural, mas durante uma prova eu quero lá saber se aquilo é natural ou não, porque na prática não vai ter nenhum efeito. Não é bem assim. O facto de ser natural, ou seja, de não ter ingredientes processados, não ter ingredientes cores, etc., artificiais, tem algumas vantagens práticas. Uma vantagem, por exemplo, em que as pessoas muitas vezes só notam depois de usar, é que por Teluin não ter cores, não ter corantes artificiais, a nossa garrafa não vai mudar de cor quando usar a tática usamos Teluin, cheiro, não é? Exatamente, nem fica assim com um cheiro estranho depois de ser usado. Portanto, a nossa garrafa branca irá ficar branca desde que apenas colocamos Teluin lá. Também tem de facto uma consequência interessante, que é, e muitas vezes acontece com outros isotónicos, mas e não só, com géis, em que nós, depois de tomar, de facto, deixa-nos um gosto estranho na boca, demasiado doce, e uma sensação, de facto, estranha, em que quase que nos obriga a lavar os dentes a seguir, ou a duchar com água, que é para precisamente retirar esse sabor e essa sensação da boca. E isto é, de facto, é uma consequência dos ingredientes artificiais que muitos produtos têm, que deixam essa sensação na boca. Teluin, como é natural, de facto não deixa essa sensação. Não sentimos necessidade de cada vez que bebemos um bocado de Teluin, de água com Teluin, de ir beber logo a seguir água limpa, entre aspas. Portanto, podemos perfeitamente fazer a nossa prova apenas com as nossas garrafas com água mais Teluin, sem haver necessidade de estar a beber água simples, só para tirar aquele gosto da boca. Mais diferenças, portanto, já falámos um pouco sobre os hidratos simples versus hidratos complexos. Só que referir também na cena que Teluin tem apenas hidratos simples, e também é importante referir que contém dois tipos de hidratos. Portanto, tem glucose e tem frutose, e isso de facto é importante. É importante porque o nosso mecanismo, que também já tínhamos falado inicialmente, de transporte de glucose e também de frutose, aqui neste caso para o sangue, de facto trabalha em paralelo. Há uma parte
que transporta a glucose e outra parte que transporta a frutose. E esses mecanismos, de facto, trabalham em paralelo e também trabalham em ritmos diferentes. E, portanto, se estivermos a consumir apenas glucose, estamos a utilizar apenas frutose, estamos a utilizar apenas parte desse mecanismo, o que significa que não estamos a utilizar 100% das nossas capacidades de processamento dessas calorias. E, portanto, teluína inclui glucose e frutose precisamente na proporção a que esses dois mecanismos funcionam, porque, de facto, nós conseguimos processar a glucose mais rapidamente do que a frutose. E, portanto, teluína tem mais glucose do que frutose para precisamente não estar a sobrecarregar um desses mecanismos e conseguimos, então, utilizar 100% das nossas capacidades de processamento. Além disso, diferenças, talvez os sabores também, portanto, tailwind, lá está, como é um produto pensado para desportos de endurance, normalmente desportos de endurance são eventos que demoram algum tempo, portanto, que podem, normalmente conta-se em horas, não é? A sua duração, e nesse sentido é importante que o sabor não seja muito forte, que não seja enjoativo, porque vamos estar muitas horas, de facto, a tomar a nossa duração, o produto que for. E, portanto, se for enjoativo, se tiver um sabor muito intenso, por melhor que seja esse sabor, o nosso paladar vai se cansar e vamos começar a enjoar, vamos começar a recusar esse produto. E, portanto de facto, tem sabores que são muito suaves para precisamente evitar esse cansaço do nosso paladar. Essas serão as grandes diferenças relativamente a outros produtos. Ok. Temos uma pergunta do Luís Martins nos comentários. A Coca-Cola se faz mal, portanto, se provoca algum tipo de sabor? E a marmelada, se não tem demasiado açúcar? Há algum problema nas pessoas que não estão habituadas. Bom, não só devido à presença do gás, que já por si pode dificultar um bocadinho a digestão, digamos assim, ou até mesmo a absorção do açúcar presente na Coca-Cola. Mas, é assim, o que é importante é não beber só Coca-Cola. É importante também comer outras coisas. E então, por exemplo, pode muito bem juntar a Coca-Cola com um pedaço de pão, com um pouco de marmelada e já equilibra um bocadinho a situação. Mas lá está, vai depender muito se o atleta está habituado ou não a beber Coca-Cola. Eu consigo, e já tive um caso desses, em que o atleta numa prova grande, tal era o esforço que ele estava a fazer, a primeira coisa que ele fez ao chegar ao abastecimento, ainda sem respirar, como eu costumo dizer, foi beber logo Coca-Cola. Portanto, isso fez um atraso de tal forma na digestão, ali uma complicação da digestão, que o atleta logo a seguir vomitou. Portanto, lá está, vai depender um bocadinho das coisas. O que é importante, e volto se calhar a focar nisso, que também acontece com a questão do geyser, na chegada ao abastecimento, convém que o atleta, por muito estressado que esteja, ou treina muito bem a velocidade com que come nos abastecimentos, ou então tem que comer devagar, respirar, tentar acalmar um bocadinho o corpo e então só depois seguir a prova já abastecido. Portanto, porque quem não treinar esta parte pode ser muito complicado também. Certo. Temos aqui outra pergunta de João Miguel Carapinha, que tem a ver com a cafeína. Julgo que o Paulo também tem uma pergunta a colocar sobre a cafeína. Sim, eu também tenho uma pergunta relacionada com a cafeína. Portanto, há muita ideia que a cafeína que ajuda a despertar o organismo para o esforço, mas também pode desidratar. Portanto, qual é o... A cafeína, na minha opinião, ela é muito boa, como por exemplo antes da prova, portanto, e principalmente se a prova começar muito cedo, vai fazer com que o atleta desperte ali um bocadinho, portanto vai ajudar na manutenção do foco. Pronto, dá muito bem para perceber isso, a questão do foco. Obviamente pode acelerar um bocadinho o ritmo cardíaco. É claro, uma pessoa que não beba café, se naquele dia decide beber café, pode não ser muito boa ideia, porque pode estranhar um bocadinho a diferença na pulsação. Mas, por exemplo, se
beber um café em determinado momento da prova e, por exemplo, eu às vezes falo na questão dos géis, por exemplo, com cafeína, serem tomados mais ou menos ali 5 a 10 km antes da meta, vai fazer também com que o atleta ganhe ali um boost, mais que não seja psicológico, para fazer com que chegue à meta com muita energia. Contudo, a cafeína tem que ser tomada com algum cuidado, portanto o atleta não pode só levar, por exemplo, suplementos com cafeína para a prova. Por isso é que eu digo que tem a ver com o timing em que ele consome, porque lá está, numa prova com um tempo muito quente, pode fazer que o atleta acelere a desidratação. Pronto, e se não tiver cuidado com a ingestão de água, a regulação do sal pode ser complicado. Obrigado. Muito bem. Agradecemos a intervenção do Paulo Silva. Temos também o convidado João Mota, que está a ter neste momento alguma dificuldade em aceder à nossa plataforma devido a uma quebra de rede. Portanto, vamos, entretanto, tentar esperar pela chegada do João Mota. Eu agradeço, então, mais uma vez a presença do nosso convidado, Paulo Silva. Obrigado, Paulo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e já estamos com praticamente uma hora de conversa. Está sem dúvida a ser muito interessante, conteúdos realmente importantes para alertar todos os atletas, para melhorarem também o seu desempenho. Eu tenho também aqui algumas questões ainda para colocar ao Palma. Um dos problemas relatados com o consumo das bebidas energéticas é o distúrbio gastrointestinal, portanto, ainda falamos disso há pouco. De certa forma, a Tailwind pode solucionar esse problema? A nossa experiência e o objetivo principal e o objetivo original, eu diria até, tanto com que a formação de Tailwind foi originalmente feita, foi precisamente resolver os problemas porque muitos atletas passam, os problemas gastrointestinais, que são comuns. Eu próprio também vim a conhecer Tailwind devido aos meus próprios problemas, também durante provas que tive, e ao fazer a minha investigação e procurar uma solução, portanto, alternativa aos géis e etc. e produtos que existiam, também vim a descobrir Tailwind. As causas para esses distúrbios, de facto, podem ser variadas. A Ana também já falou em muitos, também já falei em alguns, mas de facto, normalmente são algo que aprende-se com os ingredientes artificiais, ou tudo o que é ingredientes de facto que não são de processamento fácil e rápido pelo nosso organismo, as gorduras, as proteínas, de facto, que demoram bastante tempo, embora sejam na nossa alimentação dia a dia, obviamente, são macronutrientes importantes de nós consumirmos no contexto de um esforço, portanto, durante um esforço, de facto não são os nutrientes ideais para nós consumirmos, porque lá está, de facto requerem algum trabalho do nosso organismo para serem processados, portanto requerem sangue no estômago, requer energia, e quando nós estamos a correr, a nadar, a remar, seja o que for, de facto não queremos que a nossa energia seja direcionada para o estômago, mas queremos sim que seja para os nossos músculos, e portanto ao estarmos a dar ao nosso estômago ingredientes difíceis e nutrientes difíceis de ser processado, estamos aqui a criar um conflito e uma guerra pelo sangue, digamos assim, entre os nossos músculos e o nosso estômago. E então o que acontece é, quando ganham aos músculos essa guerra, o que acontece é que fica isto tudo no estômago, não é? Fica a comida, fica a nutrição no estômago, até que, enfim, eventualmente sai de uma maneira ou de outra. Quando é o estômago a ganhar essa luta, o que acontece é que, de facto, a digestão é feita,
mas os nossos músculos não têm a performance que nós gostaríamos. E, portanto, eu diria que é no meio termo, e é no meio termo em que nós estamos a lutar para estar de facto, ou seja, dar aqui portanto, energia o mais rápida possível e que dê o menos trabalho possível ao estômago, para lá está, evitar todos esses problemas tão comuns que surgem. Eu diria que, se calhar, mais de 90% dos contactos de novos clientes ou de pessoas que andam a investigar produtos de nutrição que chegam a nós, a sua história ou o seu e-mail anda mais ou menos pelos termos de, pronto, eu corro ou eu faço natação, assim, mas tenho imensos problemas e enjoo e não consigo comer o gel e depois aquilo passado uma hora já não consigo tomar nada, e portanto anda muito por aí os contactos que chegam. E depois, felizmente, pelo feedback que temos, a Tailwind tem de facto conseguido resolver a grande maioria desses problemas. Eu digo a grande maioria porque, de facto, infelizmente, é impossível um produto resolver todos os problemas de toda a gente. Porque toda a gente é diferente, toda a gente tem problemas distintos e, portanto, nós não dizemos, nem seria justo da nossa parte dizer que Tailwind resolve todos os problemas e que funciona para 100% das pessoas. Claro que não. Já há casos desses, onde há pessoas que, devido à forma como o seu organismo funciona, Tailwind não funciona para eles. Ponto. E nós não temos problemas em dizer isso e em assumir isso, porque, de facto, todos somos tão diferentes e temos formas distintas de funcionar, que, de facto, é impossível um único produto responder às necessidades de toda a gente. No entanto, felizmente, temos conseguido resolver a maior parte dos problemas das pessoas que nos chegam. E é isso, quer dizer, felizmente temos conseguido aconselhar e trabalhar com os atletas para diminuir estes problemas ou mesmo eliminar, mas enfim, há sempre casos mais diferentes e muito mais técnicos, onde é preciso fazer análise e portanto, uma análise médica muito mais detalhada, depois, enfim, entram pessoas que sabem muito mais do que eu, com uma Ana, não é? Muito mais que têm muito mais conhecimento técnico e que podem ajudar então, depois o atleta, através da análise e de um conhecimento muito mais profundo, direcional para um produto que se calhar se encaixa melhor nas suas necessidades do que Tailwind. Portanto, sim, não é isso. Não estamos a ouvir, Hugo. Não sei se há aqui algum problema, mas... Sim, agora conseguem ouvir. Sim, agora está. Temos uma pergunta do Tiago Lopes nos comentários. A aveia faz retenção de líquidos, Ana? É assim, pode fazer principalmente da quantidade e de quando é que ela é consumida. Pronto, mas eu também consigo dizer que a quantidade, para provocar uma retenção de líquidos, tem que ser uma quantidade muito grande. Aconselho a demolhar primeiro a aveia antes de consumir, para não ter esse impacto tão grande na retenção de líquidos e prestar atenção à quantidade que se coloca. Pronto, muitas vezes as pessoas abusam também um bocadinho na questão das quantidades. Também vai depender do tipo de refeição, quando é que a pessoa quer colocar a aveia, pronto, mas tentar limitar 50 gramas de aveia para também não fazer sentir tanto essa retenção de líquidos. Certo. Temos outra pergunta do Alcino Silva, também membro do X-Trail. Qual é que é a importância dos sais? Como podemos gerir este fator ao longo das provas e ingerir ingestão de salgados como batatas fritas e outros elementos? Pronto, isso vai bater muito com esta questão que eu estava a falar há pouco dos frutos secos. Portanto, o problema da batata frita é igual, ou seja, a batata frita não vai só fornecer sal, vai fornecer energia, portanto, proveniente da batata, mas também é frito, portanto, vai atrasar ainda mais
esse disparo de energia. Portanto, até o ideal seria, porque não, batata doce assada com sal por cima. Portanto, o impacto em termos energéticos era completamente diferente. Mas realmente aqui esta questão da importância dos sais. Os sais são muito importantes e não estamos só a falar do sódio, estamos a falar também de outros sais minerais, como por exemplo o magnésio, o zinco, que também é muito engraçado em alguns suplementos, porque ajuda na questão do esforço físico e a questão daquela parte do impulso nervoso, ou seja, a informação que o cérebro dá para os músculos. O zinco aqui tem um papel muito importante. E, portanto, devemos ter aqui alguma atenção. Mas também há aqui um ponto que eu ainda não falei, que eu gostaria de falar, que é isto tudo requer preparação do atleta. Ou seja, não é nós agora metemos na cabeça, ok, daqui a um mês eu quero fazer uma prova, por exemplo, o Lausanne Trail, 26 km, portanto vou começar a treinar agora e seja o que Deus quiser. Não. O ideal é nós pensarmos um bocadinho e vamos treinar não só o treino relacionado com a parte física, mas também o treino da alimentação, porque muitas vezes é difícil tem pessoas que, por exemplo, correm em estrada, eu explicar-lhe que o treino de trail, ou seja, o trail running é muito diferente do treino de estrada. É muitas vezes a pessoa ter que correr e comer ao mesmo tempo. Isto para o corpo fica um bocadinho baralhado. Portanto, tem que se treinar essa parte também. E, portanto, lá está aqui, por exemplo, o tailwind, como está diluído em água, é muito mais fácil para o atleta consumi-lo do que estar a consumir outro tipo de géis ou outro tipo de alimentos. Muito bem. Outra pergunta do JJ Leitão: como combater as câimbras? Sei que é um problema também que acontece com atletas, alguns com menos experiência, outros que não têm as mesmas preocupações. Alguma fórmula-chave para evitar pelo menos que as câimbras apareçam? Isso não, é quase impossível de prever o aparecimento de uma câimbra. Eu posso dar alguns conselhos, já fui dizendo aqui um pouco, alguns conselhos para tentar evitar o aparecimento das câimbras, ou se elas aparecerem que não sejam tão intensas. A gestão da água ao longo da prova ou do treino é muitíssimo importante, portanto nós temos que também estudar um bocadinho o nosso corpo e termos em atenção a alguns sinais para saber se estamos a ingerir a água certa. A constituição de sal, que também é muitíssimo importante. A energia que nós consumimos ao longo da prova, portanto, e daí um bocadinho o papel dos nutricionistas para tentarem gerir e perceber um bocadinho quais são as necessidades energéticas do atleta. O treino é fundamental. Porquê? Uma pessoa que fique 2 semanas sem treinar ou a treinar muito pouco antes de uma prova minimamente dura, não vai correr bem. Portanto, então aí o ideal é treinar. E a seguir ao treino, fazer o quê? Tentar alongar o corpo. Pronto, que isto sem fazer uns alongamentos muito profundos e muito puxados, mas os alongamentos aqui têm uma importância fundamental para a prevenção das câimbras. Porque as câimbras, lá está, elas decorrem quando existe, vou chamar uma avaria no fenómeno da contração e distensão muscular. Portanto, quanto mais o atleta treinar, e também reforço que o atleta de trail running não pode só correr, tem que também fazer treino num ginásio, treino de força para habituar o corpo a fazer contrações e distensões rápidas e com alguma carga. Pronto, porque subidas com alguma intensidade, nós transportamos o nosso próprio corpo, mais o que carregamos, não é fácil. Portanto, tem que ser treinado também. E só com corrida não se treina. Deixem-me dizer que a Ana, além de nutricionista, é praticante de trail, portanto, também fala a voz da experiência. Sim, da experiência, sem dúvida. É só, é muito importante. Muitas vezes a nutrição também fala-se muito que é muita teoria e depois na prática. Sim. Mas o facto, a Ana nos está a dizer, é precisamente também não só do lado da nutrição, do lado científico que tem, mas também da sua experiência. Isso é importante. Sim, isso é fundamental explicar também que eu não sou uma corredora rápida, nem tão pouco mais ou menos, eu costumo dizer, estou dentro dos primeiros, virarmos a tabela de classificação ao contrário, pronto, mas qual é o meu objetivo também numa prova? A primeira é divertir-me, que eu acho que esse deve ser também o primeiro objetivo de toda a gente, é divertir-se, alcançar também algum objetivo, mas que não seja a nossa própria superação, portanto,
toda a gente pensar que não somos capazes e afinal somos capazes disso e muito mais. Lá está, muitas vezes aquele sentimento de terminar a prova, então, mas já acabou, isso ainda não continua. Portanto, isso é muito, muito importante também. E conhecer um bocadinho quais são as necessidades reais do atleta. E só mesmo como nutricionista, estar no terreno, perceber o que é que cada um consome, o que é que se dão bem, o que é que tem o abastecimento, o porquê que tem aquilo no abastecimento. Eu própria já ajudei a organização, por exemplo, em anos anteriores do Lausanne Trail, a fazer a distribuição dos abastecimentos. Portanto, isso aí é muito importante nós fazermos esse tipo de orientação. Certo. Estamos na reta final. O João Mota, lamentavelmente, está com dificuldade em aceder à nossa plataforma. Ele está nos Açores e o local onde está tem uma cobertura de rede muito, muito baixa. Nós vamos prosseguir com mais algumas perguntas. Aqui do Domingos Fernandes, se existe água com vários níveis de pH, portanto, conforme a alcalinidade. Qual é que será a mais adequada a nível de água? É assim, isso vai depender muito não da questão do pH, mas principalmente da concentração de bicarbonato de sódio. Pronto, esse é um dos minerais e também essa concentração, lá está, de sódio, que é muito importante na água. Eu sou um bocadinho cética nesta questão do pH e dieta alcalina e essa influência, porque o nosso organismo, vou dizer, a diferença entre um pH bom e um pH mau no nosso organismo, a desregulação é de muito pouco, estamos a falar de 0,1 trocos. Portanto, ou seja, isto tudo para explicar que não existem grandes alterações de pH no nosso organismo. Portanto, aquilo que é mais importante é prestarem atenção à quantidade de sódio presente, nesse caso, bicarbonato de sódio presente nessa água, e aí sim podem escolher uma água com um bocadinho mais de bicarbonato de sódio, por exemplo, para acompanhar a diluição do tailwind. Portanto, e isso pode ajudar o atleta, mas também é uma quantidade que o atleta tem que contar quando fizer a sua gestão de sódio ao longo da prova. Tem que contar também com algum sódio presente na água. Certo. O Palma, tenho mais uma pergunta. O Rebuild segue o conceito de 100% natural, vegan e OGM? Sim, já agora o Rebuild, para quem não sabe, é o nosso, ou vai ser o nosso novo produto que vamos apresentar, ou vamos disponibilizar durante o próximo mês, e que será a nossa tentativa de ter um produto para ser tomado, portanto, pós-treino, pós-esforço, pós-prova. Portanto, sim, respondendo à tua questão, portanto, a matriz principal, o conceito principal que foi utilizado para o nosso produto de Endurance, nós chamamos de Endurance, portanto, o produto a ser usado durante o esforço mantém-se, portanto, é um produto natural, vegan, produto que não tem qualquer ingrediente artificial, e portanto essa matriz contor, essa base mantém-se. Além disso, também se mantém o nosso esforço de fazer um produto completo, e portanto neste contexto da recuperação, do pós-esforço, o objetivo foi, de facto, fornecer um produto em que nós, tomando imediatamente após o esforço, consiga cobrir as bases a nível de recuperação imediata. Okay? Portanto, não, é importante ter aqui em conta mais uma vez que não é um substituto de refeição, portanto, não é isso, é um produto que pensado para ser consumido rapidamente após o esforço, portanto, para de facto repor, tal como a Ana também tinha dito que era muito importante, repor as nossas reservas de glicogênio após o esforço, o mais rapidamente possível, repor também as nossas reservas de alguns minerais que nós perdemos durante o esforço e, obviamente, fornecer a proteína que é necessária para a reconstrução muscular. E, portanto, tudo isto de uma forma o mais bioacessível possível, portanto, para ser processada da forma mais rápida, porque quanto mais rapidamente esse processo de recuperação, de reconstrução iniciar, melhor irá ser. E, portanto, a ideia aqui, o processo, enfim, sugerido por nós para a recuperação é imediatamente após o esforço
tomar uma dose de rebuild do nosso produto e depois, então, depois do banho, etc., as coisas todas, uma refeição, de facto, completa, etc., pensada nessa recuperação mais a médio prazo, digamos assim, mas para de facto cobrirmos todas as bases. Portanto, a ideia e o âmbito deste produto será aqui, portanto, cobrir as nossas bases na recuperação imediata e, portanto, iniciar esse processo de recuperação o mais rapidamente possível. Acabaste por também responder a uma questão nos comentários do Graça Cardoso, tinha precisamente a ver com os reparadores ou recuperação natural. Temos também o Paulo Silva, que ainda lhe falta mais uma pergunta, pelo menos também, julgo que já foi parte respondido, mas eu pergunto à Ana, em que é que consiste o recovery? Sim, grande parte dos recoveries que estão no mercado consistem numa grande dose de hidratos de carbono, lá está, simples, porque têm uma rápida absorção e, portanto, ajudam muito rapidamente a recuperar depois da prova, portanto, porque é essa a necessidade que o atleta tem, portanto, é tentar ingerir uma boa quantidade de energia, mas também de uma forma mais calma, portanto, é importante que o atleta descanse um bocadinho, vá tomar banho, pode começar a beber o recovery aos bocadinhos, mas depois também fazer as coisas com mais calma, já quando estiver numa fase mais descansada. Também vai depender da fome do atleta, obviamente, se ele estiver com muita fome, portanto, deixa o banho para o final, para depois disso e primeiro vai comer. Mas, portanto, grande parte dos recoveries têm isso, têm alguns já uma quantidade de proteína que ajuda a travar um bocadinho o catabolismo, a destruição provocada pelo exercício. Também tem uma boa quantidade de minerais. Lá está, nomeadamente, encontra-se muito já com algum sódio, magnésio, potássio também, portanto, por causa da questão da frequência cardíaca, para tentar normalizar um bocadinho a situação. E, lá está, todos eles devem ser ingeridos com água. Portanto, não existe uma forma que eu diga assim, olha, este é o melhor recovery do mercado. Não existe. Porque vai depender também do estado do atleta, há uns que sentem mais ou menos diferença. Um bocadinho que aquilo que o Hugo estava a dizer, o Palma, a dizer em relação ao teu wind. Portanto, obviamente o teu wind pode suplementar as necessidades de algum atleta, mas também o atleta tem que treinar essa suplementação, porque basta se fizer uma prova maior, se estiver mal treinado, se não comeu tão bem na noite anterior, portanto, obviamente pode estar desajustado e precisar de algo mais. Muito bem, e dessa forma também potenciar a reposição rápida do glicogênio muscular. Exatamente. Isso é tão mais necessário quanto mais próximo estiver a outra prova. Por exemplo, eu estava há pouco a referir-me, por exemplo, em provas que existem no Gerês, se não estou em erro, não me recordo o nome, uma prova que existe no Gerês que dura cerca de 3-4 dias, em que é feito até por várias pessoas, quase género de estafeta. Portanto, nesse tipo de provas o atleta tem que tomar logo um recovery ou tentar apressar-se na alimentação nesse dia em que termina a prova, porque depois no dia seguinte tem que voltar a correr outra vez. Portanto, ele tem que ter novamente o glicogênio a nível muscular para conseguir correr no dia seguinte e depois, se calhar, até mesmo no terceiro dia. Portanto, a alimentação tem que ser muito mais cuidadosa. E além dos habituais, dos recoveries mais sintéticos, podemos chamar assim, existe algum alimento além desses recoveries que pode repor rapidamente os níveis de glicogênio? Assim, é difícil. Eu passava mais por explicar como é que a alimentação, como é que a refeição podia ser feita no atleta. Portanto, por exemplo, aqui a fruta, e lá está, portanto, um bocadinho o papel da banana em si, pode ser logo o primeiro alimento que o atleta pode selecionar e depois então fazer uma alimentação com um prato dito normal. Portanto, algumas fibras, não em tanta quantidade se o atleta for correr no dia seguinte em prova, mas principalmente uma boa dose de proteínas, pode ajudar, com carne principalmente, ou peixe. No caso dos atletas vegetarianos, tentarem escolher uma base de leguminosas ou, por exemplo, uma base de quinoa para tentar suplementar algumas proteínas, ou até mesmo utilizar um suplemento alimentar rico em proteínas, por exemplo, a proteína whey, como um ajudante. Se a proteína whey tiver uma boa quantidade de hidratos de carbono, pode ser também utilizado como recovery.
O problema está, às vezes, é no impacto a nível de digestão, tendo em conta que o atleta esteve tanto tempo em prova e a tomar géis ou outro tipo de suplementos, e depois ainda encaixar uma proteína, e se a proteína for concentrada, a proteína whey, pode ser difícil do ponto de vista de digestão, mas pode ser utilizado como recovery em alguns casos, alguns atletas. Certo. Sim, eu ia-te passar a palavra precisamente Ia só suplementar essa informação que a Ana deu, com um detalhe, enfim, que é um detalhe importante, porque falámos aqui em proteína e consumir proteína de facto no pós para a recuperação, mas é importante dizer que a proteína, nem toda a proteína é igual. Ou seja, não basta escolher o saco de proteína mais barato que está no site e pronto, e isso é proteína e portanto vai funcionar e vai ser o ideal, digamos assim, para a nossa recuperação. É importante referir que de facto depende muito de qual é que é o tipo de proteína consumida, porque tipos diferentes têm resultados diferentes e consequências diferentes. De facto, neste processo também de estudo e de formação do nosso próprio recuperador, ficou evidente a ciência, descobrimos que a ciência revelou que, de facto, proteínas que não sejam completas e portanto, por completa, diga-se, que é uma proteína que tenha todos os aminoácidos essenciais, e não só que tenha esses aminoácidos essenciais, mas numa proporção, de facto, que seja correta, entre aspas, ou seja, uma determinada proporção entre aminoácidos. Essas proteínas que não são completas, na realidade, não vão ser muito bem utilizadas pelo nosso organismo para a reconstrução muscular. Grande parte dessa proteína vai ser convertida em glucose e ser utilizado como energia normal, como se fosse açúcar. Enfim, e apenas parte dessa proteína é que vai ser utilizada para a reconstrução muscular. E portanto, é importante, eu sei que é chato e que nem toda a gente muitas vezes tem esse conhecimento técnico, mas é muito importante, quando estamos a escolher a proteína que vamos consumir, ver o perfil de aminoácidos dessa proteína e, de facto, escolher a proteína o mais completa possível. E, portanto, que é para precisamente otimizar a sua utilização com o objetivo que nós queremos. E se for a reconstrução muscular, de facto, convém ser uma proteína o mais completa possível. E, portanto, lá está, que tem os aminoácidos essenciais todos e numa proporção correta para que, de facto, seja atingido o objetivo que nós queremos atingir com essa toma. Portanto, é importante só referir, de facto, que há proteínas e proteínas. Certo. Não sei se a Ana concorda, mas enfim, foi essa a informação com que nós deparámos e foi, de facto, algo muito importante que tivemos em conta na formação do nosso Ricardo. É por isso é que eu falei na proteína whey, pronto, porque grande parte das proteínas, dos suplementos de proteína whey tem uma boa dose dos tais aminoácidos essenciais, não são aminoácidos que o nosso corpo não consegue sintetizar por ele próprio, portanto necessita sempre de uma ajuda externa. E, portanto, eu falei na proteína whey mesmo de propósito. Portanto, alertei a que lá está a proteína whey que seja concentrada. Portanto, existem 3 formulações, a concentrada, a hidrolisada e a isolada. Portanto, e a concentrada pode provocar algum distúrbio a nível de digestão e, portanto, pode comprometer a recuperação do atleta. Certo, estamos mesmo a terminar. Eu só me resta agradecer a presença da Ana Moraes e o Hugo Palma. Obrigada. E também o Paulo, que esteve connosco há pouco. Julgo que temos aqui informação muito importante e pode ser valiosa em atletas que, ou por desconhecimento, ou porque ainda estão a iniciar a prática. Todos estes conselhos são de extrema importância e
e eu próprio hoje também, já a informação que adquiri convosco, portanto, acho que são temas que vamos tentar abordar noutros fóruns também, em complemento a este, mas julgo que esta estreia em termos de fórum poderá ser importante precisamente para haver uma interação com especialistas, que são vocês e os atletas que precisam também de muitas vezes de apoio e não têm acesso a essa informação. Portanto, mais uma vez, obrigado ao Hugo. Obrigada. Obrigado. E também, já agora, quem está a assistir, agradeço também terem assistido a esta emissão. Aproveito para convidar a visitar o X-Trail, o fórum, em xtrailrunning.com. Portanto, é um espaço dedicado ao trail running, em que podem trocar experiências e conhecimentos acerca desta modalidade. Há pouco a imagem do que aqui fizemos, noutro formato. Portanto, estão todos convidados. E resta-me a despedir então. E até breve, até um próximo tema que será abordado. Uma boa tarde a todos então. Boa tarde, obrigada. Obrigado. Boa tarde.